Sejam mais que super bem-vindos a essa aula onde eu vou falar: será que o banco só negocia com quem está em atraso? Eu sou da GL Viper, sou especialista em ataque às dívidas. Por que eu decidi falar sobre esse assunto? O que significa esse tema, o banco só negocia se está em atraso? Porque muito provavelmente você possa ter escutado isso de um gerente de banco, e aqui de novo eu quero fazer um aviso, né, para os meus colegas educadores financeiros. Não estou aqui para comprar briga com ninguém, mas infelizmente se popularizou através dos educadores financeiros a seguinte orientação: quer negociar uma dívida com o banco? É simples, para de pagar, o banco vai correr atrás de você. E isso não é mentira, não é uma mentira e nem uma enganação, porém é levemente perigoso, e eu sei que em alguns momentos que eu tô mais aflorada, eu falo que é irresponsável, e eu sou muito mulher para assumir as coisas que eu falo, que é um pouco irresponsável porque eu não tenho contexto de 70 milhões de brasileiros ou de 200 milhões de brasileiros para eu pegar para esses 200 milhões e falar para de pagar o banco sem saber o contexto da vida da pessoa e quais riscos eu tô colocando ela. E então, muitas pessoas têm medo de mexer com negociar dívida porque talvez tem pré-programado, seja pelo gerente do banco ou seja por vídeos da internet, que a única forma de resolver um problema financeiro é parando de pagar. E eu vou falar sobre isso aqui hoje também, tá? Mas o que eu preciso aqui primeiro tirar? Vocês vão ver, turma, que eu tenho uma fala que é muito assim: tira antes de colocar. Antes de eu te dar um conhecimento novo, meu maior trabalho é arrancar o conhecimento velho que não tá funcionando. E de novo, eu sou muito dura nas minhas falas e eu acredito que essa firmeza é porque eu trato você como uma pessoa adulta. Se o seu jeito e esse monte de coisa que você já ouviu tivesse funcionando, você não precisava estar assistindo esse vídeo. Então a gente precisa partir do princípio de que as coisas que provavelmente você experimentou e testou até aqui não funcionou muito bem. Vamos topar? Experimentar de um outro jeito? Aprender de uma outra forma? Aprender a fazer diferente? Então eu não quero aqui criticar educador financeiro, criticar gerente de banco. Eu quero te mostrar um outro ângulo de negociação de dívida que não tem a ver com parar de pagar o banco. Porque qual que é o problema? Existe uma galera que tá de boa de não pagar o banco. Existe essa galera. É uma galera que tá com o nome sujo e tá de boa. E eu desejo para essas pessoas sorte para elas, né? Que elas não sejam executadas num processo judicial, que elas nunca precisem comprar uma casa e tenha o impacto de ter passado tantos anos no Serasa, que elas nunca precisem de crédito e que, se tudo der certo, elas conseguirem voltar a ter crédito. Eu desejo sorte para elas. E eu desejo paz também, porque tem gente que fica com o nome sujo e fica de boa. Só que a galera que eu converso aqui, e isso tem muito a ver do meu posicionamento, é a galera que ouviu lá do pai da minha mãe, do pai da mãe, eu ouvi pelo menos, né? Olha, você precisa cuidar do seu nome. Você pode não ter nada nessa vida, mas você tem um nome. E qual que é o problema? Tá certa essa frase do pai e da mãe? Não tô aqui pra criticar também. Mas qual é o problema por trás dessa, a gente chama de crença, de eu não posso atrasar nada, eu tenho que manter minhas contas em dia? As pessoas, por pensarem ou que só dá para negociar a dívida parando de pagar, ou que o único jeito para sair da dívida é se matando de pagar, elas estão num ou que não permite que elas acessem o que eu chamo de terceira via, que é um terceiro caminho, que é o caminho de negociar. Porque o esforço que essa galera que é honesta, que não quer dar calote, ficar esperando o banco entrar em contato, que não quer expor seu patrimônio, a sua casa, a sua família a uma penhora judicial, essa galera sofre muito para manter as contas em dia. O que a pessoa que tá com tudo em dia faz para manter tudo em dia? Pega mais empréstimo, renova empréstimo, paga cartão com cartão, paga mínimo de cartão, usa o negativo da conta, pega empréstimo com a agiota, pega empréstimo com parente, pega empréstimo com um amigo, faz das tripas ao coração para manter tudo em dia. E eu adoro a estatística que, inclusive, nós, educadores financeiros, usamos muito. 74% das famílias se declaram endividadas. 70 milhões de brasileiros estão inadimplentes. O meu coração, ele grita por um número que não foi medido até hoje. Quantas famílias estão sofrendo para manter o nome em dia e não estão nos cadastros de inadimplência? Essas famílias são responsáveis por dar
muito lucro para o banco. São as pessoas que pagam tudo em dia, independente de qualquer coisa, elas estão pagando as contas delas. Elas entram no registrato e descobrem que elas ganham 5 e o banco está dizendo que elas devem 150 mil. E não se assusta não. Quando você vê teu registrato, o primeiro é o susto. Por quê? Você comprometeu tua renda durante quase 10 anos através dos consignados, 4 anos através dos empréstimos, 5 anos através dos empréstimos. Você tem tanto cartão que você nem tem ideia como é que isso um dia vai acabar e a sua vida virou um verdadeiro inferno. Eu estou com dívida, eu estou com um problema financeiro, eu estou vivendo num caos financeiro e eu quero resolver, eu estou disposto a aprender um outro jeito. Por quê? Eu estou dizendo que uma pessoa que vai fazer um caminho de negociação vai continuar pagando? Também não estou dizendo isso. Só que para eu seguir aqui agora, eu vou ter que dar um passinho para trás e explicar para vocês o que é o conceito de endividamento grave ou, para quem preferir a palavrinha da moda, superendividamento. Vamos lá. Existe uma coisa chamada lei. Essa lei é uma lei que rege as nossas relações aqui nessa nossa sociedade. E existe uma lei que trata a respeito da prevenção e o tratamento do superendividamento. Só que quando a Dagiele Weipert de Oliveira fala para você lei, o que vem na sua cabeça? Advogado, processo. Vamos ter que desconstruir isso juntos. Lei existe para não ter processo. É isso. Me ajuda a ajudar vocês. A lei existe para não precisar entrar com processo. Imagina se a prefeitura, toda vez que você furasse um sinal, o Detran tivesse que processar você porque você furou o sinal. Não, meu amigo, tá na lei. Furar o sinal, infração, tantos reais. E tantos pontos na carteira. Então, as leis, elas existem com o objetivo de evitar conflito, não de causar conflito. Só que o que essa lei diz? Que o crédito precisa ser avaliado de forma responsável pelo banco, que o banco deveria tomar alguns cuidados e algumas precauções que eu trabalhei lá e eu sei que eles são tomados, são. Mas eu não posso fazer nenhuma acusação aqui, né, aos bancos e tal, senão daqui um dia eu recebo um processo. Mas na vida real, tem muito crédito que é aprovado automaticamente pelo sistema. Não passa na mão do funcionário. E aí você mandou aquele olerite cheio de consignado, e aí lá no sistema tá que você ganha 15 mil, mas o seu salário é 8. Lá no sistema tá que você ganha 5 mil, mas você recebe líquido 2.700. E aí os créditos começam a ser liberados. Então, é uma crítica sim ao sistema financeiro? Sim, porque eu também não vou ficar aqui com medo de processo deixando de falar a verdade para vocês. Então assim, eu tenho uma posição, é a minha opinião, que o crédito é liberado sim de forma irresponsável. Eu já fiz parte desse sistema e eu sou cliente desse sistema. E a galera libera 40 mil de limite pra mim sem nem pegar meu comprovante de renda, né? Então já aconteceu de eu abrir conta em banco digital, nem mandar um comprovante, mandar só a minha identidade, eles aprovarem com base no meu histórico de uso de cartão um limite muito alto. E o superendividamento, ele tem a ver com o atestado do consumidor levantar a mão e falar assim: ei, seguinte, eu não consigo mais pagar tudo isso aí e ainda comer, morar, viver sem usar crédito. E esse é o movimento mais difícil de quem tem dívida, que é o reconhecimento do problema. E você pode achar que não, mas eu quero perguntar pra você se você tem um documento escrito: eu, fulano de tal, CPF tal, atesto que estou numa situação de superendividamento. Não tem. Eu sei que não tem, não preciso nem perguntar, porque eu sei que não tem. Porque você sente que tá devendo, mas você tá pagando. Às vezes tá pagando um, mas não tá pagando o outro. Então, a importância de você sentar na cadeira de adulto, dono e proprietário da tua vida e reconhecer o problema, é porque é a partir daí que a gente começa a construir uma solução. Pensa numa casa sendo construída. Tem como construir casa sem fundação, galera? Não tem. Primeiro a gente finca a casa no chão. É a fundação de uma construção. Depois a gente constrói a casa. Então hoje eu recebi um WhatsApp de uma pessoa. Ah, olha, eu tô com problemas, pode me ajudar? E eu nem sabia como que ela tinha conseguido o meu telefone, né? Que ele não fica nas redes sociais. Eu falei assim, cara, mas o que você quer? Ah, eu quero uma consultoria. Falei, mas pra quê? Ah, pra resolver. Eu falei, isso não resolve com consultoria. Isso é um problema. Isso é um sintoma de um problema. Ah, e tá 7 meses sem pagar. Você tá correndo um risco de ter um processo, você sabia?
E basicamente as pessoas vivem a vida e vão tocando sem dar nome para as coisas, né? E aqui tô até pedindo licença para usar o exemplo, mas ela, na ingenuidade dela de, não, eu só quero negociar, não, eu só quero parcelar, não, eu só quero... Não tem só. Não tem só. Quando eu levanto a situação de superendividamento, eu tô dizendo o seguinte, olha, eu tô endividado, eu não tô conseguindo, com o meu próprio dinheiro, pagar tudo que eu devo e sobreviver no mês. Comprar comida, pagar meu aluguel, minha luz, minha água. Então a gente precisa partir, quando a gente fala de banco só negocia com quem tá em atraso, eu preciso partir da seguinte situação. Imagina que no próximo mês eu vou arrancar todos os créditos que você tem e eu vou te deixar só com o teu salário. Só com o teu salário. Sua única função é pegar teu salário líquido. Não vou nem mexer com os consignados agora. Teu salário líquido. Daria pra pagar o cartão de crédito, daria pra pagar todos os empréstimos, daria pra pagar tudo e ainda passar o mês? Eu sei que a resposta é não também, galera. Eu sei. Porque se você paga o cartão, você depende dele pra passar o mês. E isso não é feito de uma forma educada financeiramente. Já virou uma bola de neve. Eu conheço, dá pra contar, eu acho, no dedo de uma mão, a pessoa que usa cartão de crédito do jeito certo. Porque a galera, em geral, usa errado, gasta mais do que ganha. E aí começa a se embolar. Dito tudo isso, para eu poder falar da negociação da dívida agora, eu preciso que isso esteja claro para você. Olha, o nome disso aí que você está vivendo é endividamento grave, mesmo que esteja tudo em dia. Estar tudo em dia ou estar em atraso não é a questão. Se você está em dia ou você está em atraso, isso não é a questão. Porque o problema é que, beleza, você está em dia, seja realista aqui comigo, quanto tempo mais você acha que aguenta manter em dia? Você acha que essa fonte não vai secar? E eu sinto muito dizer isso pra vocês, mas infelizmente muitas pessoas só chegam até mim quando chegaram no fundo do poço de não ter mais uma linha de crédito disponível. E eu vou dizer, demora pra chegar. Esse dia demora pra chegar. Porque os bancos vão liberar tudo de crédito que você pode imaginar. Até que em algum momento você começa a ter algum comportamento que a gente chama de indício de endividamento. Pagar cartão com cartão, ou pagar muito mínimo. Mas enquanto você tá pagando o mínimo e parcelando e tá tudo certo, o banco tá de boa. Mas em algum momento essa fonte vai secar. Para algumas pessoas demora 5 anos para essa fonte secar. E aí o que elas estão fazendo? Eu queria estar em pé agora para dizer, mas cada vez que você paga o cartão com cartão, parcela cartão, pega mais um empréstimo, você tá cavando o fundo do poço. E parar de cavar o fundo do poço é uma das primeiras coisas para quem quer sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. E quando eu falo sempre das atitudes, antes de falar do techniquez, é porque você precisa tomar consciência do que você tem feito ao longo dos últimos 1, 2, 3, 5 anos. Por conta dessas frases, o banco só negocia com quem está em atraso. Então, isso você ouve de gerente, isso você ouve na internet. Vamos lá, vamos agora ver na prática o que acontece. Se eu tô dizendo que o banco só negocia com quem está em atraso, eu tô dizendo o seguinte, então eu fui no banco, eu pedi um empréstimo. Ok, pedi um empréstimo. E aí, quando eu tô com problema financeiro, eu sento na cadeira, relaxo e espero. Vai esperar. O banco vai me procurar, vai vir atrás de mim. Beleza, quais são os riscos envolvidos quando você faz isso? O contrato que você assinou tá bem claro lá. A partir do momento que você assina esse contrato, você assume o risco de ter uma execução de título extrajudicial. O que é uma execução de título extrajudicial? O banco vai lá e fala, juiz, a DAGL não me pagou. Eu quero que o senhor busque os bens dela. Beleza, a DAG não tem bens, a DAG não tem casa, a DAG não tem carro. Bloqueia as contas dela. Daquele momento em diante, você já não pode mais ter conta bancária. Crédito nem pensar. Então, você virou uma pessoa que, se você quiser viver nesse mundo, você vai ter que ter um laranja para usar a conta de outra pessoa. Seu nome está sujo, você está com uma penhora na justiça e você pode usar sua conta salário. E decisões recentes dos superiores aí já estão deixando penhorar parte do salário. Ou seja, mais dinheiro sendo retirado do seu salário. Esse risco precisa estar claro. E aí, na minha cabeça, que eu posso estar errada, talvez, para algumas pessoas, na minha cabeça não entra. Se eu tô com uma dívida, eu vou ficar sentada esperando? Ah, Daj, mas o banco só processa quando a dívida é alta. Então, ontem, tá? Eu mentoro pessoas todos os dias. Ontem,
Ontem, só ontem, eu tratei de 4 casos de pessoas citadas judicialmente por bancos. E eu atendi 14 pessoas ontem. Então, isso é uma realidade. E eu falava muito ontem com as pessoas. Eu tô muito feliz, porque graças ao bom Deus, você não sentou e esperou. E você tem um calhamaço de prova para fechar um acordo. E hoje de manhã, eu cheguei aqui de manhã já com a primeira notícia do e-mail. Dagi, acordo fechado. Execução cancelada. Resolvi. Dívida paga pelo valor justo. Estava me cobrando 27, valor justo. Fechamos em 15. E pior, quando chega nesse nível, você perde muito poder de barganha. Então, a execução ela é um momento muito ruim. E aí a galera fica brincando de roleta russa. Eu não sei o que significa essa história de roleta russa. Tem que pesquisar no Google, mas eu aprendi que era tipo uma roda que tinha com uma arma. E aí rodava e testava pra ver se dava o tiro e o tiro saía. Do tipo assim, entre 70 milhões de brasileiros endividados, você vai sentar na roleta russa e falar: eu não, dessa vez não fui executado. Não faz o menor sentido. Porque se isso vier a acontecer com você, você precisa negociar essa dívida o mais rápido possível para não ter um problema ainda maior. Dagi, se o banco me executar. Mas se o banco te executar ou já te executou, você vai precisar de um advogado e eles cobram um preço justo. Porque eu vou ser muito aqui, ó. Olha que eu puxo a orelha de advogado, mas eu vou falar. O advogado que faz embargo de execução tem que cobrar caro mesmo. Tem que cobrar caro, tem que cobrar comissão, tem que cobrar o embargo, tem que cobrar a perícia mais cara. Tem que cobrar, sabe por quê? Pra pessoa aprender, de um jeito ou de outro. Porque embargar uma execução não é fácil. É um procedimento jurídico muito difícil. Porque você tem que fazer uma tese, tem que fundamentar, tem que Eu tô desenhando o cenário do caos pra vocês. Por quê? É muito fácil, né? Ah, não paga. Não paga. Peraí, e quais são as possíveis consequências? Ah, Dagi, mas o banco só processa valor alto. Acabei de falar pra você de uma dívida de 27 mil. 27 mil reais, o valor do contrato. Quantos dias de atraso, Dagi? 43. Então, essas mentiras, pra mim, a gente precisa de elementos pra poder sustentar que o banco só negocia com quem tá em atraso. E aí a gente tem um problema aqui que eu lido num núcleo só de gente endividada. Então não vem aqui ninguém. Tem alguém aqui me assistindo que quer investir nas ações? Eu acho que não, né? Então, dentro do núcleo da galera que eu ajudo aqui nas redes sociais, é uma galera que tá endividada. Então, eu não posso isolar isso e falar pra você assim, cara, não, isso aqui não é isso. Então, com isso em mente, eu me exponho a esse risco. Só que o maior risco que você se expõe o banco só negocia com quem tá em atraso é o emocional. É como você fica durante esse processo de vou só parar de pagar. A sua vida continua um caos. Você não encontra paz no meio desse caminho. Porque você tá ali tentando negociar, querendo resolver, e eu tô esperando o banco entrar em contato. Cara, e se eu trocar a posição? Não tô esperando nada não. Eu tô indo atrás. Então, a primeira coisa que precisa estar claro é que, voltando um pouquinho do que eu falei, se você está num cenário de endividamento grave, é mais do que possível e provável que você vá precisar, sim, suspender o pagamento dessa dívida por um curto espaço de tempo que eu dou, no máximo, para os meus alunos, 30 dias, porque em, no máximo, 30 dias, precisa chegar um documento na mesa do banco, por escrito, documentado, a sua situação e uma proposta de acordo. Pelo valor justo, de forma parcelada, com base na tua renda, com base em você quanto pode pagar. Tudo isso. Ontem eu fiz uma análise de proposta e falei, peraí, você tá me dizendo então que a sua despesa é essa e que você sobre tanto. Não vai propor 7 não, vai propor 10 à vista, você tem condição de pagar. Porque no caso, na verdade acho que foi 8 que a gente propôs, agora me esqueci. Mas eu falei assim, não, você tá propondo muito baixo, vamos subir um pouquinho mais. Por quê? Porque você quer fechar esse acordo, você não quer levar esse problema pra frente. Então, mas foi com base no quê? Na renda dele, nas dívidas que ele tem, vamos mandar uma proposta decente. Não é negocia pra mim, por favor. Não, cara, é uma proposta decente, com base no quanto você ganha, com base nas outras dívidas que você tem, porque você não deve um banco só. E esse é um princípio que tá claro e verbalizado na lei do superendividamento. Não confia na Dagi. Terminando essa live aqui, você vai colocar no Google e vai pegar a lei seca, que a gente chama, lá no site do Planalto. Lei do superendividamento. Ela vai ter acho que umas 6 páginas. Olha lá. Tudo que eu estou falando está escrito lá. O problema é que os bancos não fazem cumprir aquilo que está lá fácil. Existe técnica e estratégia para fazer com que aquilo que já é lei se torne realidade na vida das pessoas. Dagi, então por que o Brasil inteiro não saiu da dívida? Porque as pessoas não fazem.
Elas desistem na primeira vez que o gerente diz: banco só negocia com quem está em atraso. Pior, as pessoas estão vegetando na própria vida. Estão vivendo a vida sofrendo pra caramba, tirando da mesa de casa, cortando o mercado, trabalhando mais, deixando os filhos com outras pessoas para poder trabalhar à noite, não tendo um lazer no final de semana, sofrendo, fazendo um monte de loucura. E elas não têm acesso a esse tipo de conhecimento aqui, ou até mesmo quando tem, não tem paciência para assistir. Porque não entende que caos financeiro e dívida é um problema gerado há anos que precisa parar e resolver. E vai levar, dentro do que eu ensino, pelo menos 60 dias para começar a arrumar essa bagunça. É a minha promessa aqui. Com 60 dias aplicando a minha metodologia, uma pessoa sai do caos financeiro e o salário dela sobra. E aí ficam apenas as negociações para serem fechadas, que aí varia o tempo de cada dívida. Algumas pessoas são 4 meses. Eu tenho a minha aluna Tati, que hoje é minha coordenadora pedagógica, que negociou 400 mil reais de dívida em 4 meses para pagar parceladamente. Então, quando eu começo a entender um universo de possibilidades que existem, que talvez até hoje não era claro para vocês, opa, peraí, acho que agora é mais possível. Hoje saiu um vídeo de um aluno meu que eu falei assim, cara, mas eu falo de tanta coisa, o que fez você acreditar que dava para você sair desse problema? Ele falou, Daj, eu olhei o registrato, eu vi você falando das regras que existem e eu vi que tinha uma técnica por trás para conseguir fatiar a minha dívida de forma que eu consiga pagar. E eu consiga pagar pelo valor justo e continuar vivendo. Parar de vegetar na vida. Parar de viver como uma pessoa que muitas vezes está hospitalizada porque não tem outra opção. Uma pessoa que está doente no hospital não tem outra opção. A pessoa que está endividada, ela tem opção. Tem conhecimento. Olha eu aqui entregando aula para vocês gratuitamente. Então, se existir a necessidade de suspender o pagamento, existe uma estratégia por trás disso. E isso é feito com uma sequência de atos, que a gente chama de ato administrativo, para culminar na negociação dessa dívida. Para acabar no momento que, opa, peraí, banco, ó, você fez isso, isso, isso e isso. Banco, ó, aconteceu isso, 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 isso e isso. E aí tem a galera que, eu botei o banco na justiça. Isso tá acontecendo com você, de você tá aí brigando na justiça com o banco, porque a galera quer encurtar caminho. Talvez você não sabia disso que eu tô falando agora, tá? Não tô aqui falando para você. Mas a galera quer entrar na justiça direto, entrar na justiça pra quê? Com base no quê? Com base em qual tese? E aí, de novo, pedindo licença para os bons advogados. Existem maus advogados que vivem de sanguessuga, querendo pegar o primeiro endividado desesperado que encontra para entrar com um processo. E que fazer coisas loucuras, como revisional de juro, enfim, um monte de coisa. E você vai ter que começar a filtrar. Eu não ensino a entrar com processo, eu nem advogado sou. Sou contadora de formação. Não posso falar que sou contadora, senão alguém vai pesquisar lá e vai ver que meu CRC é baixado. Essa foi a última baixaria que teve aqui no meu YouTube. Alguém falando, seu CRC foi baixado. Falei, eu não atuo como contadora. Eu sou educadora financeira, mas eu sou contadora de formação. Então, você tem um monte de coisinhas que tem aí, que tá pulverizado na sua cabeça de informação, que se você entender o que eu tô te falando de forma simples, fica mais fácil. Não existe isso de o banco só negocia com quem está em atraso. Isso é uma frase que deveria ser guardada dentro de uma caixa. O banco negocia de acordo com as regras que existem no sistema, de acordo com os contratos que foram assinados e de acordo com quem faz mais barulho também. Uma das coisas que eu vejo as pessoas praticamente não fazendo é fazer barulho. E o barulho não é ir na agência fazer barraco. São documentos, são com base em contratos, são com base em fatos, são com base em dados. Não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Eu acho que o valor justo é isso. E talvez hoje, quando você entra lá no registrato e você vê o valor da sua dívida, você fala, cara, isso aqui não tem como pagar. Isso aqui não dá para pagar. Só que o valor que tá lá, muito provavelmente, não é o valor justo da sua dívida. É um valor com um juro muito acima do que o banco poderia cobrar. E isso também está numa tese, que são as taxas médias praticadas pelo mercado. Se a sua taxa é 1,5 vezes maior do que a taxa média, precisa entrar na justiça, não precisa entrar na justiça para resolver isso. Eu acredito que você já tentou fazer alguma negociação e não conseguiu. E você não conseguiu porque provavelmente você não tinha os documentos da sua dívida, não tinha uma técnica por trás de como que eu vou pedir isso, não tinha a sua vida financeira arrumada, porque para eu pedir uma negociação eu parto da sua vida financeira arrumada. Você ainda não fez isso de forma intencional e de forma ordenada, organizada. Você fez indo lá na agência, você fez ligando em algum número
E quando a gente faz isso de forma ordenada, vamos ordenar isso em passos? Primeiro a gente tem a clareza, depois a gente tem a preparação, depois a gente tem a negociação. É uma construção que culmina na negociação. Então a negociação, pedir uma negociação não é a primeira coisa que eu faço. Por isso quando alguém pergunta como que eu começo a negociar, eu falo calma, tem muita coisa antes, tem a clareza e a preparação antes. E como é que eu começo essa clareza na minha vida? Tudo que eu falei até agora foi pra ir virando chavinha na sua cabeça. Do tipo, peraí, eu tô vivendo esse em dia a qualquer custo, pagando juro, parcelando cartão, peraí, eu tô vivendo isso? Cara, o nome disso é endividamento grave, ou se preferir, superendividamento. Eu vou precisar parar de pagar todas as minhas contas? É impossível que eu responda pra você que sim ou que não. Eu não sei da sua conta, não vi teu extrato. Quem vai chegar a essa conclusão vai ser você. Dá pra pegar o seu salário líquido e pagar todo mundo? Ou você fica fazendo sorteio de boleto e fazendo malabarismo de conta? Se tá fazendo malabarismo de conta, tá errado. O seu salário é pra você comer e se você tiver dívida, era pra caber dentro do teu salário. Se você extrapolou, gastou mais, fez errado, tem um problema aí para ser resolvido. E essa dívida que foi gerada vai ter que ser fatiada. Você consegue emagrecer 10 quilos em um mês? Pode ser que consiga, mas você não vai emagrecer tudo num dia. Você vai emagrecer 2 quilos numa semana, 2 quilos na outra, 2 quilos na outra, 3 quilos na outra, que seja. Você vai aos pouquinhos. Então, se eu tenho uma dívida grande, qual é o grande objetivo de uma negociação? Parcelar com o menor juro possível em até 60 vezes. E para quem os 60 vezes assusta, porque a dívida é muito grande, existem já bancos e instituições que parcelam em mais vezes sem juros. E já que eu falo às vezes mal de banco, eu tenho que falar bem também. O Santander é um desses bancos, que hoje já fatia uma dívida em até 120 vezes sem juros. Sem juros. E tem outros também, tá? Que o Santander me veio agora na cabeça. Então, por onde que eu começo, Daj? Esse meu entendimento de que essa história de banco só negocia com quem tá em atraso. Todas as vezes que, se você for sentar com um profissional de finanças, a pessoa vai perguntar pra você, que dívida que você tem? A pessoa vai perguntar pra você, é cartão, qual que é a taxa de juros? Quanto que você pegou? Quanto que você já pagou? E a resposta, eu atendi, gente, eu devo ter atendido num ano umas 300 e poucas pessoas de consulta, assim. Eu lembro que eu tinha um sistema que contava, né? Todas as vezes que a pessoa chegava para consulta inicial, a pessoa falava, não sei nem quantos contratos são. Então, se hoje você conseguir, com o que a gente conversou aqui, eu quero que você faça pelo menos 3 coisas. 3 coisas, tá? A primeira delas é dar nome às coisas. Você tá num endividamento grave? Mesmo estando tudo em dia? Essa é a primeira coisa. A segunda, você precisa jogar fora. Eu espero que com tudo que a gente conversou, jogar fora essa história que banco só negocia com quem tá em atraso e que você tá disposto a ficar 9 meses, 10 meses, 1 ano, 5 anos esperando a sua dívida caducar pra talvez, quem sabe, um dia negociar. Eu quero que você jogue fora isso, porque não precisa ser assim, não é isso que eu ensino aqui, e você não vai encontrar nenhuma aula minha falando sobre isso. Você vai me encontrar dizendo assim, assuma uma posição ativa da sua negociação. Eu vou te ensinar tudo que é lei e direito seu para você negociar sem precisar entrar na justiça. Organizando tua vida e mandando propostas para o banco de forma ativa. Você vai sentar na cadeira de dono e proprietário da tua vida. Chega de ser coitadinho da própria vida. O banco isso, o banco aquilo. Cara, eu não sei o banco, mas eu sei eu. Eu vou fazer diferente. Eu vou pegar a rédea e vou resolver. E a terceira coisa é que existe uma resolução, que é a resolução 5004 do Banco Central, que você consegue pegar os contratos da sua dívida imediatamente numa agência bancária ou em até um dia útil pelos canais alternativos, que é o saque. Você precisa ter o contrato da sua dívida. E o contrato não é um resumo, o contrato não é um extrato, o contrato é uma folha cheia de dizeres. Tá lá escrito assim, ó, contrato, as partes, banco, Maria, resolvem, contratar um empréstimo tal para ser pago, isso é um contrato. E a outra coisa é um documento descritivo de crédito. Documento descritivo de crédito, vou repetir, documento descritivo de crédito. Todos esses dois estão especificados na resolução. E o que você vai buscar nesse documento descritivo de crédito?
Qual é o valor justo dessa dívida? Quanto que você pegou emprestado? Quanto que já foi pago? Qual que é a taxa de juros? Foi embutido algum seguro, sim ou não? Quanto que falta pagar? Só que isso aqui, eu tô repetindo isso muito, eu falo muito isso aqui. Pega os contratos das dívidas, porque com eles em mãos, a gente já tem um ponto de partida para construir a preparação para negociação. Mas sem eles, você fica nesse disque-me-disque. O meu grande objetivo hoje aqui foi fazer você jogar fora essa coisa de que banco só negocia com quem está em atraso, que tem paralisado você de começar uma negociação, de começar a fazer alguma coisa por ter medo. Medo de ficar sem crédito, medo de nunca mais poder financiar nada, medo de ficar com o nome restrito para sempre, medo. Que aí quando você pergunta, tá, qual que é a fonte real desse medo? O que está escrito na legislação? O que está escrito na regra? O que o Banco Central diz sobre isso? O que os órgãos de defesa do consumidor dizem sobre isso? E você jogar isso fora. Só que pra gente começar a organizar a sua vida, que foram os contratos que você assinou, as escolhas que você fez, a gente precisa de documento. E esses documentos às vezes é truncado para conseguir. Você vai precisar se dirigir ao banco e falar, eu não saio daqui sem isso. Se você quiser, você chama a polícia para me tirar da agência, mas eu não vou sair daqui sem o contrato da minha dívida e sem o documento descritivo de crédito. E eu sei que tem muita gente que não tem esses documentos e eu sim quero incentivá-los a buscar esses documentos, porque isso faz parte de clareza e de preparação, para que você possa, com os dados da sua dívida, começar a se organizar. Se eu já tenho o registrato, se eu já sei que eu tenho direito do meu salário estar no meu controle, se eu já sei os contratos das minhas dívidas, eu saí do zero para alguma coisa. Eu saí do zero, da total confusão, do não estar fazendo nada para já fazer alguma coisa. E tem uma frase que eu repito muito aqui, que é um passo por vez, uma atitude por dia. E é uma atitude prática. Muito, focada. Hoje eu só preciso ir atrás dos meus contratos. Preciso fazer isso hoje. Hoje eu tô deixando de forma prática para você. Você vai pegar a resolução, põe no seu WhatsApp se você não quiser imprimir e você vai se dirigir até a uma agência. Dágia, eu posso fazer pelo telefone? Pode. Eu prefiro ir lá na agência porque eu acho que é mais rápido e já pega o papel. O telefone, a chance de te engambelarem é muito grande. Vai sentar lá, tudo bom? Tudo bom. E você não vai falar mais nada de dívida, de negociar. Você vai falar, tudo bom, eu sou a Dagiele e eu vim aqui porque, de acordo com a resolução 5004 do Banco Central, eu quero a cópia do contrato dos meus empréstimos, eu quero a cópia do documento descritivo de crédito. E não serve extrato, tá? Eu preciso desse documento do jeitinho que tá na resolução do Banco Central. Entrega seu celular ou papel na mão da pessoa e fala, olha, e eu não vou sair daqui sem isso. Se você precisar chamar o seu gerente geral para ajudar, porque eu não vou sair daqui sem isso. E aí você vai pegar os documentos da sua dívida, porque tá escrito lá na legislação que eles têm que entregar. No máximo no outro dia, mas eles têm que entregar. E aí você já começa a montar uma espécie de uma pasta, organizar essa documentação, para que juntos a gente possa construir isso, um passo de cada vez, uma atitude todo dia. Talvez, o que tá faltando para você resolver a sua vida financeira é você decidir fazer uma coisa todo dia por ela. E a gente sabe que a vida acontece e tem dia que a gente abandona os assuntos que são importantes pra gente e às vezes por falta de conhecimento. Uma vez que você encontrou comigo aqui, não vai ser mais por falta de conhecimento. Eu desconheço uma forma de chegar num valor justo de dívida sem documento. Porque eu preciso ter noção. Cara, fez quando, como é que foi, como é que foram as características, então não é indispensável, tá? Eu acho que faltou falar uma coisa aqui nessa live de hoje, né? Vocês acham realmente que o banco vai falar alguma coisa pra ajudar vocês? De verdade? Você acha que o gerente do banco vai chamar você lá na copa e vai falar assim, ei, deixa eu te falar, faz assim. Não, cara, eles trabalham pro banco. E se eles fizerem isso, eles vão colocar até, inclusive, a carreira deles no jogo e não acho que é sobre isso. Nada do que eu falo aqui é proibido, é ilegal, é escondido, muito pelo contrário. Nós estamos falando aqui de você se endividou, o banco topou essa responsabilidade junto com você, porque quando o banco te deu o crédito, ele confiou em você e ele avaliou o teu crédito, era para ele ter avaliado certinho. Então eu tô falando de duas pessoas, o banco e você, que vão agora, diante dessa situação ruim que você está, buscar um acordo para resolver isso juntos. Chega de só você se ferrar. E aí não vai ser o gerente do banco mesmo não, tá? Que vai te ajudar. O gerente do banco tá lá para vender os produtos do banco, ele não tem esse poder de negociar a dívida de um jeito muito bom para o cliente. Seria loucura se o banco deixasse isso na mão do gerente, nem tem como.
Seria impossível que o banco distribuísse para todos os gerentes de não, faz aí a negociação que você quiser. Não, existem regras, existem procedimentos dentro dos bancos e é como eu falei, tudo vai partir do contrato que talvez você nem lembra que assinou, não tem uma cópia dele. Hoje eu queria ter essa certeza. Primeiro, banco não tem isso de banco só negocia com quem está em atraso. É claro que existem as situações de superendividamento, onde vai haver a necessidade de uma suspensão por um curto espaço de tempo desse pagamento para envio de proposta. É isso. E eu não quis florear muito para vocês e ficar inventando a roda, porque não tem roda para inventar. Se for necessário suspender o pagamento por 1 semana, por 2 semanas, logo em seguida tem que estar um documento na mesa do banco com a tua proposta de negociação, com o que está acontecendo com você, com a tua vida financeira ordenada para você dizer, eu ganho tanto, as minhas despesas são tantas, isso aqui é o que eu preciso para sobreviver com dignidade, considerando que eu sou uma pessoa que trabalha e tem família para sustentar, tem casa para sustentar. Então, é mais simples do que vocês imaginam. Hoje, nos meus stories, eu falei uma coisa. O Technicase é simples. A parte técnica é simples. O que ferra as pessoas e impedem elas sair do caos financeiro são as coisas que elas acreditam, sentem, pensam. A procrastinação, a demora para começar, o Technicase, joga aqui nas minhas costas, eu te ensino qual que é a resolução, eu te ensino como é que vai no banco, te falei até como é que você se comporta lá na agência hoje. O que você tem que falar? Não é para falar de dívida, você vai lá só para pegar o contrato. Isso aí é relativamente simples. O problema é por que há tanto tempo você está com dívida e esse assunto só se arrasta na sua vida? É por coisas que você não sabe que você tinha que fazer, por coisas que você não sabe que você fez. Por procrastinação de amanhã eu resolvo isso. E o meu convite pra você é agora. E eu tô chamando pra ser aqui comigo. Porque se não for aqui vai ser onde? E hoje mesmo eu falei pra uma pessoa, inclusive se você quiser procurar um outro profissional, pode procurar. Eu não conheço nenhum, mas pode procurar. Mas eu não indico esse caminho. Não é esse caminho que eu sigo com as pessoas. Eu ensino as pessoas a sentarem e resolver um problema que tá tirando vida delas. Se você parar pra pensar e ser muito transparente com você mesmo, dívida tá tirando vida de você. Tá tirando tempo de lazer, tá tirando tempo de satisfação na vida, tá tirando motivação às vezes pra buscar algo melhor na vida profissional, tá tirando tempo de vida de você e tempo que não volta. Os 4 anos que eu passei deprimida por causa de dívida, não volta. Não volta. E definitivamente chegando hoje na idade que os colágenos já começam a cair, né? Que a gente vai sentindo todas as mudanças da idade no corpo físico, eu posso falar. Eu tenho certeza que não volta. Aquela juventude que eu perdi lá, ela não volta. Eu tenho como hoje fazer novas coisas, mas aquele tempo foi jogado no lixo. E essa é a minha maior motivação para estar aqui todo dia dizendo, dívida não tá tirando dinheiro de você não. Dívida tá tirando vida. Dinheiro, meu amigo, você já tá acostumado a pagar. Você já acostumou a viver lascado. Dívida tá tirando vida de você. E aqui eu quero que seja o começo de uma nova vida para você. Uma nova vida. Por isso que chama Mais Dinheiro, Zero Dívida. Uma nova vida com mais dinheiro e zero dívida. Que depende que um passo de cada vez. É só um de cada vez. Mas com uma atitude proativa, adulta, diante da sua vida, você começa a construir a partir de agora. Foi muito bom estar aqui com vocês.